Ok, ok, bom dia. Hoje, sábado, 6 horas e 42, dia 18 de abril de 2026. Amanhã serão 19. Haverá alguma coisa ligada a uma lembrança da proteção que devemos ter aos nossos ancestrais aqui no Brasil e no mundo, talvez. Isso nos remete para a noção científica da origem do ser humano, certo? Para a noção biológica do ser humano, certo? Vindo do micróbio, tá certo? Não sei. Lá nos Estados Unidos, o Trump resolveu distrair o povo dele, chamando a atenção para os OVNIs, aqueles seres, aqueles objetos voadores não identificados, tá certo? Que nos colocam no cosmos, no universo, e nos permitem inferir que não estamos sós no universo. Não tem lógica isso, tá certo? Do ponto de vista da natureza, é possível existir outros planetas com condições de vida semelhantes ao do planeta Terra, tá certo? Mas veja que o planeta Terra ele não estava aqui já pronto, sabe, identificado. Talvez sim, talvez não, antes dos seres humanos sim, talvez, tá certo? Se a gente levar em conta o tempo que ele tem, tá certo? O ser humano, quando se apropria do planeta, ele já estava pronto. E é possível que, dessa maneira, pensando assim, tá certo, existam outros planetas que tenham se conformado da mesma forma que o planeta Terra, tá certo? Com explosões, massificação de matéria, tá certo? E se guarde aí uma semelhança, tá certo? Mas assim, por que estou falando isso? Por que estou falando isso? Falava eu dessa questão da origem do ser humano, uma origem natural, tá certo? Em oposição a uma origem escultural, de repente, sabe, ali nas imediações do Éden, certo? Um certo ser criador, sabe, depois de criar ali a Mesopotâmia, sabe, a região dos dois rios ali, sabe, resolveu esculpir com as lamas ali do Tigre ou do Eufrates, eu não sei, tá certo? Um corpo, tá certo? E soprou nesse corpo e deu vida a esse corpo, e de repente esse corpo começou a funcionar, tá certo? E ele, não satisfeito com a solidão daquele corpo, criou mais um outro corpo, certo? Dessa feita agora, não mais esculpindo, fazendo uma nova escultura, mas precisava, eu não sei por que ele pegou uma costela, sabe, do corpo do outro, não sei como é que é essa coisa assim, como pegar uma costela, tá certo? Rapaz, acredite quem quiser, rapaz, acredite quem puder, tá certo? Crença é isso, tá certo? Agora eu penso que as crenças são um estado do qual a gente tem que se libertar, tá certo? Se libertar de que maneira, sabe? Fazendo elevações abstratas, tá certo? Pensando, filosofando, sabe? Medindo, quantificando, sabe? Usando a ciência e clarificando. Veja que o Tales de Mileto, me parece, foi o primeiro filósofo ali, sabe? Na cultura grega. Ele teve uma morte escrota, sabe? Ele morreu numa fazenda dele, correndo numa plantação de não sei o que ele tinha, tá certo? E eu não sei por que ele estava correndo, rapaz, mas havia uns sujeitos atrás dele, sabe? Querendo capturá-lo, sabe? Para assassiná-lo, e de fato conseguiram isso. Capturaram o cara e assassinaram. O Tales de Mileto, essa história pode ser verificada melhor. Mas ele foi um dos sujeitos aí na história, segundo consta aí, sabe, em discursos, certo? Se encontra aí em relatos, digamos assim. Eu não quero falar a palavra mito. Mito quer dizer narrativa, certo? Na teoria do texto, a gente encontra três formas de produção de texto, tá certo? Uma é a dissertação, a outra é a descrição e a outra é a narração, tá certo?
E são formas, eu vou falar aqui, deixa eu ver logo um negócio aqui. Eu quero, bom dia, Guma. Eu quero falar aqui de uma técnica de gênero textual, de gênero, de forma de produção de texto, tá certo? O pessoal aqui chama de gênero. E eu estava me lembrando de um aforismo aqui, tá certo? Mas antes de entrar no aforismo, eu quero lembrar que o Tales de Mileto foi um desses caras assim, sabe, na humanidade, mas eu penso que ele não foi o único, sabe, a se rebarbar. Lá no Egito houve um faraó, um rei, que se rebarbou contra a a, tem os muito como é que nós chamamos? É o monoteísmo e o politeísmo, certo? Ele se rebarbou contra o politeísmo egípcio, certo? E criou um só Deus. Veja, um rei, certo? Um cidadão ali, um dinástico ali, sabe? Cria, sabe? Determina, baixa uma lei, um decreto, uma constituição, o que diabo seja, tá certo? E disse a partir de agora, rapaz, todos esses outros deuses aí estão mortos, tá certo? Temos agora apenas um e deu nome pro Deus, aí, sabe, pro Deus sobrevivente, tá certo? Que eu não vou lembrar o nome aqui, tá certo? E tentou impor isso, tá certo? E para fazer isso ele tinha que derrubar os sacerdotes, tá certo? Uma casta, aí, sabe, um grupo de cidadãos ali ao redor dele, sabe? Ao redor, mas independentes, talvez, tá certo? E que viviam da exploração desse poder de lidar com o sobrenatural, os sacerdotes, tá certo? E ele sabe, e esses sacerdotes eram espalhados em prédios, em abrigos, em palácios, em vários pontos do reino, nas principais cidades ou qualquer coisa assim, tá certo? E esse faraó, rapaz, criou, sabe, uma divindade única, tá certo? Aí o Labão lá distante, sabe? O Labão, o cunhado, o tio, ele era o quê? O Labão, ele era o tio de Jacó? Era isso? Não sei, não estou mais lembrado. Não estou lembrado, era irmão, era o tio de Jacó, eu acho. E ele perguntava, olhando o oratório dele, o que é que eu faço? O que é que eu faço com meus deuses aqui, rapaz? Olha aqui. Aí ele mostrava um oratório lá cheio de imagens, sabe? Cheio de escultura de deuses, sabe? E ele era um cidadão honesto consigo próprio, na moral dele, tá certo? E lá no Egito, então, o rei disse, acabou a farra, rapaz, acabou, não tem mais politeísmo aqui, rapaz, é só um, tá certo? E eu sou o único sacerdote desse Deus e tá acabado. O que aconteceu foi que esse cara saiu do registro da história, tá certo? Os sacerdotes, os que morreram não tiveram jeito, certo? Foram assassinados, não tiveram jeito, mas ficaram os descendentes e se impuseram de novo e reconstituíram o politeísmo no Egito, tá certo? E eu não sei se esse caos aí, sabe, se deu no Egito, se era próximo de Tales de Mileto, tá certo? Eu não sei, mas eu sei que o Tales foi um dos caras aí, sabe, que começou a experimentar a extensão do pensamento, a extensão da inteligência, tá certo? E a pensar, sabe, de maneira, a pensar com outros valores, tá certo? E e de repente entendeu, sabe, que os deuses ali no Olimpo, rapaz, sabe, eram os vadios, talvez, tá certo? O Zeus, por exemplo, era um cara de luxúria, tá certo? Só pensava em sexo. Rapaz, o sujeito, sabe, não podia vacilar, rapaz, o pai de Hércules, o anfitrião, sabe, deu um vacilo, era comerciante, sabe, deixou a mulher dele para trás, tá certo, e foi fazer o comércio numa caravana, tá certo. E quando ele voltou, rapaz, encontrou a mulher dele segurando um bruguelo, sabe, no colo. Aí o cara disse, ué, quem é esse aí? Quem é esse aí? Como quem é isso aí, safado? Disse a mulher dele. Como é isso aí, safado? Tu me emprenha, rapaz, e depois aí vem me perguntar quem é esse aí, rapaz. Te manca, rapaz, te orienta, rapaz. Aí o anfitrião, sabe, para não criar problema, sabe, deu as costas, disse, tá bom, eu vou bem ali, depois eu volto. E os eu lá de cima, sabe, lá de cima do Olimpo, estava observando a cena, rapaz, sabe, com um
pouco de riso no canto da boca, sabe, assim, sabe, lembrando, sabe, que assim que o anfitrião, sabe, montou no camelo dele, sabe, partiu da cidade, saiu fora do muro, sabe, ele desceu, foi lá, sabe, entrou, penetrou na casa dele, surpreendeu a mulher na cozinha, sabe, agarrou ela por trás, tá certo, colocou ela nos braços, levou lá pro quarto, sabe, e comeu, rapaz, esse, rapaz, Zeus. Para lembrar, rapaz, que os deuses, essas criaturas de crenças, dessas criaturas sobrenaturais, tá certo? Essas criaturas poderosas, nas quais o ser humano precisa ter, sabe, crença, que é para acreditar, sabe, para poder se reforçar, para poder ganhar, sabe, força, ganhar energia, ganhar motivação, ganhar, sabe, capacidade de ganância, rapaz, já vê se pode, olha, porra, bicho. E o Tales disse, tudo bem, isso pode existir por aí, mas vamos fazer um pacto aqui, tá certo? Isso não existe, isso está na cabeça da gente, o Tales. Eu não sei se foi por isso que ele foi, sabe, perseguido, sabe, numa plantação, eu não sei que plantação era aquela, é, eu não sei, sinceramente eu não sei que plantação era aquela, tá certo? Mas ele foi capturado, sabe, foi trucidado, sabe? Mas ele dizia assim, falava da desimportância, sabe, dessas criaturas assim, sabe? Da imaginação do ser humano, tá certo? Quem sabe produtos do delírio, sabe? Do delírio humano, essas coisas assim. E eu tô aqui, rapaz, com um celular alternativo, certo? E ele tá me dizendo que tá tudo bem, ele tá gravando aqui, danado, tá certo? Tá com 11 minutos e 20, eu tenho 53 minutos de espaço aqui. Eu acabei de esvaziar, rapaz, é porque ele tem um celular pequeno, é básico, certo? Mas ele tá danado aqui gravando, tá certo? Rapaz, eu só sei dizer, rapaz, sabe, que nós vivemos envolvidos com essas coisas, sabe? E o Tales foi esse cidadão aí que começou a pensar assim, e a filosofia se impunha, a filosofia enquanto um depósito de pensamentos, sabe, e de textos e de coisas gravadas. E aí é que eu entro no ponto, sabe, eu queria falar, tem um filósofo, sabe, que chamado Nietzsche, e ele assim, era um cara que pensava muito, quem sabe foi um Tales de Mileto no seu tempo, assim, guardado as proporções, só no sentido de que ele era um cara que gostava de queimar os neurônios dele pensando, sabe? E ele tinha um negócio de se manifestar através de aforismo, tá certo? Que é uma produção de texto oral e pode ser escrito também, certo? O cidadão pensa e escreve, tá tudo bem, dá na mesma, e se torna então o que se convenciona chamar de gênero textual, tá certo? Uma forma de produzir textos caracterizado pela concisão, certo? Pela simplicidade, pela estrutura básica, né, do pensamento, e o conteúdo, né, pelo aspecto filosófico, tá certo? Então nós temos concisão na forma, tá certo? E filosofia no conteúdo, né? Blaise Pascal e Friedrich Nietzsche são conhecidos autores de aforismos, tá certo? E eu peguei aqui um aforismo de Platão, rapaz, aqui o algoritmo fica me atentando, fica mandando o tempo todo essa fala, rapaz. Eu acho que é o Metrópolis que manda essa porra pra cá, não sei porquê. A Catraca Livre, eu não sei quem é a Catraca Livre, sabe? Mas diz assim: Platão, filósofo grego, refletiu. A pobreza não vem da diminuição das riquezas, mas da multiplicação dos desejos. Veja, nós temos aqui duas frases básicas, certo? A pobreza não vem da diminuição das riquezas. Vou repetir. A pobreza, a carência, certo? A falta, não vem da diminuição das riquezas, tá certo? Daqueles acumulados que o corpo precisa, tá certo? Mas da multiplicação dos desejos. Teve um cara, um geógrafo, tá certo? Eu não vou lembrar o nome dele aí, sabe? Mas ele pensava nessa questão do mundo, ele estava no século XIX, eu acho, lá na Inglaterra. E ele pensava, comparava o crescimento populacional com a matéria, com o que pode satisfazer, sabe, a demanda, sabe, a demanda do corpo, sabe, das necessidades do corpo, tá certo? E ele achava que as demandas do corpo, sabe, se multiplicavam. Aqui o Platão fala de multiplicação, tá certo? Ele usa uma outra expressão, esse demógrafo ali no século XIX na Inglaterra, ele fala de uma outra expressão, mas que no fundo dá mesma. E a partir daí se sugeriu no século XIX ver aquela coisa, sabe, de matança do ser humano, rapaz, sabe?
Um bando, rapaz, um bando de ateus. Ora, porra, só que eles não atentavam, rapaz, com esses pensamentos contra Deus, certo? Mas contra a própria humanidade, tá certo? Então acho que o título é outro. Mas se falava da multiplicação, tá certo? De multiplicação. Mas veja, eu vou repetir aqui o que disse Platão. E isso, essa síntese aí, sabe? Essa síntese de texto, tá certo? Essa forma de expressão. Veja mais uma coisa aqui. O aforismo consiste em uma frase curta que contém uma regra ou um princípio, tá certo? No caso aqui, a pobreza não vem da diminuição das riquezas, mas da multiplicação dos desejos, tá certo? Veja que aqui nós temos mais a frase aqui, sabe? Nós temos ali a coordenante e a coordenada, tá certo? A multiplicação dos desejos é uma coisa, a pobreza não vem da diminuição das riquezas, é outra coisa, tá certo? E aqui tem duas frases, portanto, e não sei se, tecnicamente, talvez não se aplicasse aqui o aforismo, tá certo? Mas, assim, de certa forma, nós poderíamos chamar isso aqui de um tópico frasal também. Eu diria, então, que o aforismo é um tópico frasal, tá certo? Tal enunciado pode ou não estar associado a um valor moral, tá certo? Aqui no caso está. Veja que tem uma distinção, a distinção entre provérbio e aforismo, tá certo? Comparando os dois, tá certo? Se aforismo é uma frase curta que contém uma regra ou princípio, o provérbio apresenta a mesma concisão, ou seja, pode ter uma regra ou um princípio, mas diferentemente o provérbio possui caráter popular e ausência de autoria, tá certo? O provérbio como nós poderíamos dizer assim, aí, sabe, um ditado popular, tá certo? E já o aforismo não, o aforismo tem escrita, tem dono, tá certo? Tem, como é que a gente fala na matéria capitalista aí, tá certo? Ele é registrado, como é que te chama? Tem um outro nome que eu não vou lembrar agora. Os autores de aforismo, via de regra, são filósofos religiosos ou escritores de obras literárias, tá certo? Já o provérbio não, são coisas populares que são ditas assim, sabe, de prima, tá certo? E ficam. E o aforismo também pode ser, e se existe o provérbio, o aforismo poderia ser uma máxima, um enunciado curto que expressa regra ou princípio, muitas vezes de valor moral, veja, de valor moral, tá certo? E tem as características seriam o seguinte: frase curta, aspecto filosófico, concisão, caráter pessoal, ideia impactante. Eu paro por aqui, tá certo? E digo que talvez o que disse Platão aqui, sabe, foi um aforismo. A pobreza não vem da diminuição das riquezas, tá certo? Mas da multiplicação dos desejos. E tem tudo a ver, rapaz, com essa coisa que a gente fala aqui no mundo, rapaz, no mundo que a gente vive na superfície planetária. Eu disse que o planeta, sabe, estava aqui de bobeira, tá certo? Era o oitavo, acho que são 8 os planetas. Outro dia eu verifiquei isso, tá certo? São 8 os planetas. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, tá certo? São 8, porque o Plutão foi desclassificado como planeta. E ele estava aqui de bobeira e na superfície dele, sabe, caiu aí, quem sabe, um micróbio, sabe? E esse micróbio deu origem à vida, de um modo geral, tá certo? E dessa vida nasceram, sabe, aí as espécies animais e, sabe, as espécies animais, digamos assim, tá certo? Há quem acredite nisso ou não, tá certo? Os crentes aí, os religiosos, preferem acreditar numa versão onde há um criador, sabe, com um propósito de criar criaturas e cria, tá certo? E nós somos criaturas desse criador, tá certo? Como é que chamava aquele escultor famoso que esculpiu Davi? Como é que te chama a escultura de Davi, tá certo? Que produziu a escultura de Davi, tá certo? Como é que chamava ele? Eu não vou lembrar. Mas assim, sabe, ele achou tão perfeito que ele olhou assim para Davi e falou: para lá, em italiano, para lá, fala. E certamente esse escultor estava lembrando, rapaz, ele leu a Bíblia e lá na Bíblia está dito, sabe, que Deus, depois que, sabe, ali, quem sabe na margem ali, sabe, ali na Mesopotâmia, a margem do Tigre ou do Eufrates ali, sabe, com barro, sabe, terminou a escultura, olhou assim, pô, mas que coisa perfeita, rapaz, fala. E o cara começou a falar, rapaz, olha, brincadeiras à parte, eu estava falando aqui de aforismo e tal, e estava lembrando essa coisa aí que falou Platão, segundo diz aí a catraca livre, tá certo?
Eu não sei, sabe, deve ter tirado de algum lugar isso aí, mas veja que quando falamos aí entre pobreza, falamos de riqueza e falamos desejos, tá certo? Nós estamos falando do ser humano. E veja que o ser humano então se põe, sabe, do ponto de vista ateu, do ponto de vista material, do ponto de vista dialético, histórico, material, tá certo? Ele se põe no mundo assim, sabe, por conta própria, rapaz, e vem aí, sabe, esperneando, esperneando, micróbiozinho ali naquele líquido imenso, sabe, sobre a superfície planetária, rapaz, e vai se impactando e sofrendo todas aquelas mudanças do ambiente, tá certo? E vai sobrevivendo e cria ali uma cadeia genômica, sabe, originária, sabe? E dessa cadeia restamos nós aqui, rapaz, sabe, porra. E a gente se põe aí, sabe? Hoje a grande do Trump foi falar de OVNIs, sabe? Falar de outros seres aí que poderiam estar concorrendo conosco. Mas acontece que nós não viemos prontos e acabados do universo, sabe? Do cosmos, sabe? De algum outro planeta, tá certo? Me parece que não foi assim. Nós não viemos numa nave espacial para cá já acabado também, entendeu? Não, não foi. E o Trump tá com esse papo furado aí, ele quer distrair, rapaz, ele percebeu que a guerra que ele criou ali, rapaz, sabe, ele tava numa aflição desgraçada, ele chegou com o Netanyahu e disse, rapaz, me socorre, pô, me socorre, que esse negócio aí, rapaz, em torno do Epstein tá pegando, rapaz, agora inventaram, não sei se ele falou isso, inventaram uma onda pra cima da minha mulher, rapaz, a Melania, estão dizendo que que o Epstein já pegava ela, rapaz, sabe, e que foi ali naquelas reuniões, sabe, que eu dei mole pra ela, sabe, e ela me pegou, rapaz, sabe, e essa coisa espalhou, rapaz, apareceu uma brasileira aí, sabe, que foi amiga do Epstein, circulava ali junto com o marido dela, nos circuitos por onde o Epstein, sabe, circulava também, rapaz, aí ele tava falando isso pro Netanyahu, certo? No celular, tá certo? Aí o Netanyahu disse assim, tá, me espera aí que eu vou dar um pulo aí. Netanyahu tava lá em Tel Aviv, rapaz, ou num bunker, em algum lugar, em algum deserto por aí. Eu não sei que deserto era que ele tava ali enfiado dentro de um bunker com ar refrigerado, tá certo? Aí ele pegou um avião, rapaz, da Força Armada dele lá, sabe, do IDF, sabe, e veio embora, rapaz, foi bater lá em Washington, sabe. Aí ele perguntou, disse pro Trump, fala mesmo aí como é que é o negócio aí. Não, rapaz, é a porra desses arquivos aí, rapaz, do Epstein, rapaz, esse cara é doido, ele gravou tudo, rapaz, e eu naquela cegueira de sexo, sabe, de que só, sabe, de querer pegar, entendeu? E, sabe, e o cara gravava tudo, rapaz, esse cara foi um vorcaro, sabe. Aí o Netanyahu pergunta, quem é Vorcaro já? Se não, Vorcaro é um cara que apareceu agora lá no Brasil, rapaz, um doido, sabe, que fez a mesma coisa, só que esse cara aí, rapaz, eu não sei, rapaz, esse o Trump falando, sabe, eu não sei se esse Epstein, rapaz, sabe, queria acumular dinheiro, que diabo ele queria, rapaz, não sei se ele trabalhava para vocês aí do Mossad, aí o Netanyahu falou, para nós não, rapaz, para nós não. Aí ele falou para nós não, assim, mas falou com a voz fraca, sabe? Porque na verdade me parece que o Epstein trabalhava para o Mossad, sabe? Para as forças de espionagem israelenses, rapaz, porra. Aí o Netanyahu falou, rapaz, olha, só tem uma maneira aí, sabe, de a gente distrair, sabe, porque a gente vai ter que viver a partir de distrações, tá certo? Aliás, ele pergunta, aí Trump, o que é que tu acha que a gente tem feito essa vida toda a não ser distrair, rapaz, aí a patuleia? Aí o Trump pegou, olhou assim, sabe, com a cara de cagão dele assim, tá certo? Mas ele disse assim, pera lá que eu tenho uma solução aqui, rapaz, a gente precisa se aguentar, tu precisa te manter vivo por aí com o teu dilema, rapaz, eu preciso me manter vivo aqui com as minhas eleições lá em Israel, rapaz, é o seguinte, rapaz, olha, se eu não ganhar, eu tô fudido, e tu aqui, se não também, sabe, conseguir neutralizar essas forças aí, tu estás fudido, tu vais puxar cana, rapaz. Aí o Trump falou pra ele, e tu também. Rapaz, ele me disse, eu tenho uma ideia, olha, nós temos aqui lá na região, ali onde está o meu país, sabe, um inimigo. Eu não sei bem explicar por que ele é inimigo de vocês aqui tão distante, mas para nós ali, rapaz, sabe, ali na região ali do Oriente Médio, tá certo? Os iranianos são uma ameaça o tempo todo, rapaz, sabe? São uma ameaça, sabe, contra a nossa hegemonia e, sabe? Então a gente poderia fazer o seguinte. A gente poderia, sabe, quebrar um pau ali na cabeça dos iranianos, sabe, tentar destruir esse pessoal, sabe, mas como matar, rapaz, 100 milhões de pessoas é complicado,
a gente pode tirar, cortar a cabeça, rapaz, das lideranças deles lá, rapaz. Tu sabe que aquele país lá é um país religioso, certo? É um país islamita, islâmico, certo? E é um povo de crença, tá certo? Então, mas se a gente matar lá o Khamenei, que é o líder espiritual, tá certo? E matar as principais lideranças de guerra deles lá, sabe? Como é que chama a força armada lá, a guarda revolucionária iraniana, tá certo? Se a gente matar ali os principais dirigentes ali, tá certo? Pessoal da espionagem, aquela coisa toda, sabe? Eu acho que dá para dar uma aliviada. A gente trabalha lá um pessoal ali, sabe, para fazer uma primavera, tá certo? Ali, uma primavera iraniana, tá certo? E ali, se o pessoal sai na rua, a gente dá armas para eles ali, tá certo? A gente derruba o poder. Quem sabe traz o Reza Pahlavi, sabe? Aquele cara que é descendente daquele outro lá, rapaz, que morou o tempo todo, que foi ali, rapaz, um ditador ali no Irã, tá certo? O Shah, foi rei, aquela coisa toda. Aí o Trump ouvindo todo esse papo. Rapaz, mas tu estás falando mesmo o quê? Não, o que eu estou falando é a gente botar para quebrar, rapaz, lá sabe, mandar ali, rapaz, umas toneladas de bomba ali, de bombas ali na cabeça daqueles iranianos, sabe? Mandar umas bombas inteligentes para matar as lideranças, tá certo? E consegue, quem sabe a gente consegue. Se não é controlar a situação 100%, a gente ganha mais tempo aí, tá certo? É o tempo que eu preciso aí, sabe, para poder fazer a minha eleição lá em Tel Aviv, lá em Israel, tá certo? E tu aqui vai te virando, rapaz, até chegar o mês de novembro, sabe? Tá, aí tu melhoras um pouco aqui, sabe? Aí vem as eleições de meio termo aqui, sabe? As eleições aí pro Congresso de vocês aí. E tu ganhas mais tempo para respirar, rapaz. E de 29 tá bem ali para ti, tá certo? E eu vou continuando por aqui, eu já tô com 16 anos reinando lá naquela porra, tá certo? Aí o Trump disse assim, rapaz, sabe? Rapaz, será? Será? Rapaz, o fato foi que o pau quebrou, rapaz. Eu tô com 26 minutos de vídeo, rapaz, sabe? O pau quebrou, rapaz, e hoje, sabe, nada mudou, tá certo? O plano não saiu, sabe, como foi ali, sabe, imaginado, tá certo? O Netanyahu, sabe, matou gente pra caralho no Irã. Eu não sei qual é a quantidade de iranianos mortos, sabe? Fez a maior destruição nas principais cidades e ali, sabe, na infraestrutura daquele país ali, tá certo? Mas os iranianos, rapaz, com 2.500 anos de história, outro dia eu falei que 5.000, tá certo? Mas se for tirar e pôr, tá certo? Os iranianos talvez tenham o dobro, sabe, do tempo de existência que eles têm, de 2.500 anos, talvez sejam 5, tá certo? E é um povo ali, sabe, ali forjado, como a gente diz, sabe, levado ao fogo, sabe, e ali, sabe, feito ferro, sabe, e ali um ferro, um aço, sabe, e não tem como demover, rapaz. Já ali os israelenses, os israelitas ali em Israel, tá certo? Não tem esse tempo todo, são aí um povo fraco aí, sabe? E os estadunidenses não têm 500 anos ali, um bando de anglo-saxões que foram para lá, para a América, ali para a América do Norte, sabe? Com 500 anos só, rapaz, não dá para forjar nada assim de brilho interno, tá certo? De força, de alma, de espírito, sabe? Não religiosa se diga, certo? Mas aquela coisa do corpo mesmo, sabe? Ali da natureza, a natureza mãe, tá certo? Aí tem que lembrar aqui, rapaz, a religião hindu, eu acho, sabe? Que aposta muito na natureza, eu acho. Rapaz, mas eu só sei que essas coisas estão assim colocadas dessa maneira, tá certo? E hoje é sábado, rapaz, sabe? E eu queria falar de pecado capital e eu não passei de aforismo, rapaz, sabe? Eu não passei de Platão, não passei de Tales de Mileto. Mas eu vou chamar esse vídeo de Tales, tá certo? Para homenagear Tales de Mileto, que foi um ser rebarbado, sabe? Um cara que aproveitou o depósito cultural na cabeça dele, tá certo? E aproveitou, sabe, a inteligência. O Tales, sabe, é um cara que estava ali no tempo dele, sabe, e era um cara que sobrevivia e era um cara que, sabe, precisava comer todo dia, tá certo? E ele imaginou que ele poderia ganhar algum, rapaz, se ele plantasse oliveiras ali, sabe, à vontade, sabe, fazer, alugar terrenos e plantar oliveiras, plantar oliveiras, plantar oliveiras, porque ele estava sentindo que o tempo que vinha era um tempo favorável para a plantação, sabe, para a agricultura, tá certo? Ele se danou porque a oliveira como é que a gente pode dizer, sabe, a oliveira é uma árvore ali, sabe, daquela região, sabe, economicamente
economicamente aí favorável, tá certo? E da oliveira se tira o óleo de oliva, tá certo? Do fruto da oliveira, tá certo? O óleo. Eu só sei dizer, rapaz, que esse cara se danou a plantar oliveira, depois produziu óleo de oliva, produziu óleo de oliva, produziu óleo de oliva, rapaz, que não tava faltando depósito para ele, sabe? Para guardar tanto óleo, rapaz. Rapaz, mas foi o tempo, rapaz, esse cara se danou a vender óleo de oliva, o cara ficou rico, rapaz, sabe? E eu não sei se foi a riqueza dele, essa riqueza nova, sabe, que o matou, eu não sei. Eu não sei se ele alugou tanta terra, sabe, e ficou devendo, sabe, se ele foi uma espécie de Vorcaro, sabe, lá no tempo dele, sabe, passou a perna em muita gente, rapaz, eu não sei. Aqui no Brasil, o Vorcaro tá apertado pela elite, sabe, por um ministro ali do Supremo Tribunal Federal, tá certo? Mas é um ministro de um poder, sabe, que além de ser um poder técnico, é um poder político também, rapaz. E esse cara, esse ministro, ele é evangélico, é um cara de religião, é um cara de estética, é um cara de moral, certo? Do espaço moralista, tá certo? E eu só sei dizer, rapaz, que esses caras tinham todos proveito, rapaz, da situação, rapaz, sabe? Era o Tales lá na Grécia Antiga, é o Vorcar hoje aqui, rapaz, é o Trump bem acolá, rapaz, e o Netanyahu ali do outro jeito ali, o Marco Rubio olhando, sabe, e aquele cara, rapaz, o ministro da guerra, sabe, do Trump, como é que chama ele? É o Pete o quê? Exeter? É Pete o quê, rapaz? Eu não vou lembrar o nome do cara. Mas assim, rapaz, todo mundo desesperado, sabe, todo mundo se aguentando aí, rapaz, todo mundo com o rabo preso, tá certo? Porra, bicho, eu vou chamar esse vídeo de Tales para lembrar toda essa confusão do mundo hoje, tá certo? Eu tinha um bocado de coisa aqui anotada, tá certo? E eu queria falar dos pecados capitais e não falei. Mas falei dos desejos, desejos que lembram luxúria, desejos que lembram, sabe, cobiça, desejos que lembram ambição, desejos que lembram ganância. Tudo isso aí são nós cegos, rapaz, sabe, que do plano moral, sabe, que o capitalismo alimenta, sabe, são conceitos capitalistas, conceitos de acumulação, de apropriação dos excedentes da produção. Essa é a minha tese, esse é o meu ensaio, tá certo? Eu poderia, assim, sabe, dizer dessa maneira, sabe, em resumo, tá certo? Eu vou ficando por aqui, rapaz, eu sou Ernesto Caboclo Falador, rapaz, quem fala muito dá bom dia cavalo, rapaz. Bom dia.